Olá, tudo bem? Por acaso você sente que você perdeu o controle da sua mente? Que sua mente entrou em rotação e ela não para mais? Que você não consegue parar para fazer atividades básicas, como ler alguns livros, como se concentrar, como fazer uma oração? Se você tem dificuldade de fazer coisas básicas assim, saiba que você não está sozinho e que isso está acontecendo demais com as pessoas por causa da agitação. O mundo hoje ele vive em completa agitação e ele nos induz à agitação. Mas eu tenho uma ajuda para você, uma coisa que pode levar cura para você, que é aprender um instrumento musical. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, sobre por que aprender um instrumento musical vai te ajudar a curar essa ansiedade louca, essa mente turbinada, tá? Que esse estado mental que tá todo mundo perdendo a cabeça com isso hoje, né? Por que aprender o instrumento vai te ajudar a controlar a sua ansiedade? Vai te ajudar nisso. Primeira coisa, o instrumento a gente pratica sozinho. Então, se for aqueles 10 minutos no dia, que eu sempre falo com os alunos, olha, treina 10 minutos por dia, não precisa mais que isso. Se for aqueles 10 minutos no dia, você vai se forçar a ficar sozinho consigo mesmo e a fazer algo por você, né? E aí, durante aqueles 10 minutos, você vai entrar na frequência da música, na frequência do autocuidado. E aí, à medida, o milagre de verdade, ele começa a acontecer quando você começa a tocar as primeiras notas. Você tocando as primeiras notas, você vai sentir a vibração das frequências que a música produz, né? Que as notas produzem, que os acordes produzem. E quando você começa a sentir aquelas frequências, ela vai te gerar um prazer e uma conexão. E a sua mente, ela vai começar a vibrar nessa frequência. E aí o seu foco inteiro passa a ser na frequência, no movimento que você vai ter que fazer, seja assim, seja assim, seja assim, seja de qualquer jeito. Você vai querer aprimorar aquele movimento de forma aquela frequência que você está produzindo sair cada vez com uma sonoridade mais bonita, com uma sonoridade mais limpa, com uma sonoridade melhor, né? E então o milagre começa aí. E aí você sente que aquela coisa simples que parecia difícil, ela não é tão difícil assim. Fazer uma coisa simples no instrumento, gente, não é difícil. E é extremamente prazeroso. Então, quando você começa a fazer aquela coisa simples, você vai começar a criar uma conexão cada vez maior com o seu instrumento musical. Aquilo vai ajudar na sua respiração. Existem pesquisas que comprovam automaticamente, quando a gente consegue tocar um instrumento, a nossa mente relaxa. E a gente foca, a gente entra. Tem ondas no cérebro que chama ondas alfa, que é aquelas ondas que a gente produz quando a gente está extremamente concentrado em alguma coisa. E quando a gente concentra no instrumento e a gente entra nesse estado de onda alfa, de meditação, de tudo, automaticamente a gente joga para fora toda materialidade, todo mundo, todo borbulhamento, toda pressão do mundo material, né, de trabalho, conta e problema e essas coisas que a gente lida no dia a dia da gente, né? A gente se conecta com algo maior. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai criando esse hábito. Só que no início a gente não consegue muito. É por isso que eu falo que é 10 minutos por dia, né? Tem gente que começa a querer ir mais. E aí o dedo começa a doer, e aí começa aquelas coisinhas. Por isso que fazer mais de 10 minutos no início é complicado. O dedo dói, a gente não aguenta tanto. Aí a agitação vem e buf, toma conta da gente de novo. Então, mas eu tenho depoimentos de alunos que falam, Marquinhos, só esses 10 minutos que eu fiquei ali, impressionante como transformou meu dia, como me deu força para eu continuar fazendo as outras coisas, como me ajudou a dormir, como me ajudou a relaxar, né? Então, esses 10 minutos, inicialmente, eles você vai experimentar e você vai comer. E por que eu gosto de 10 minutos?
porque você vai começar a sentir saudade deles. Então, no outro dia, você já vai ansiar por ter mais 10 minutos. Aqueles 10 minutos do dia começam a ser o seu refúgio. Exatamente isso. Com o instrumento musical, você vai criar um refúgio. E por isso que eu não gosto. E quando o aluno começa, ele não pode apresentar, falar para ninguém. Porque quando ele fala para alguém, que seja para alguém da família, seja para o pai, para a mãe, para o tio, para marido, mulher, filho, filha, quando ele fala que ele está aprendendo o instrumento, ele já gera expectativa no outro, expectativa nele mesmo. Aí já fica desconectado. Ele fala assim, eu tenho que atender o outro, eu tenho que fazer bonito para fulano, eu tenho que fazer bonito para ciclano. E aí começa a perder o sentido. Porque eu sempre falo, a música tem que chegar primeiro em você, tá? A música, o primeiro que ela tem que chegar em você. Você tem que criar um relacionamento com a sua música antes de qualquer coisa, antes de expectativa, antes de apresentar, antes de qualquer coisa. A apresentação vem depois. Inclusive, eu costumo falar para meus alunos que a própria música, quando chegar o seu momento, não precisa de esquentar a cabeça. A própria música, ela vai criar uma oportunidade para você se apresentar. Geralmente vem na hora que você está pronto. Você não sabe, você não vai saber que está pronto. Mas a música vai fazer isso com você, ó. É agora, só vai, né? Isso é impressionante como que isso acontece, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, você vai começar a sentir saudade daqueles 10 minutos. E aí, você vai treinar os 10 minutos, amanhã você vai pensar nos 10 minutos, e aí você vai ver que você vai começar a desenvolver. E aí, o seu corpo, você vai pedindo mais. E você fala assim, eu quero mais 10, eu quero mais 5, eu quero 15, eu quero 20. E as aulas vão ficando interessantes, você vai querendo aprender as coisas novas. E aí depois você vai ver que um movimento que você achava que era muito difícil, que você nunca ia chegar lá, de repente você está fazendo aquilo, né? E você viu, gente, como que eu posso conseguir? E aí já vem uma satisfação pessoal de falar assim, eu consegui, eu sou capaz. E no momento que você descobre que você é capaz de fazer aquele gesto que você achava impossível, isso reflete em toda a sua vida também. E aí que eu falo que meus alunos conseguem muito resultado na vida. Aluno que é promovido, aluno que passa no vestibular, acontece muitas coisas boas. Por quê? A autoestima de falar assim, eu consigo qualquer problema, só preciso de tempo. Eu só preciso de tempo para trabalhar em cima daquilo. Eu tenho capacidade. Né? Então, quando a música ela vem e toca diretamente na autoestima da pessoa. A pessoa ergue a cabeça, a pessoa fala, eu sou capaz. E aí o milagre continua. Quando a gente começa a entrar nessa fase, aí é a hora que o desenvolvimento pessoal vem de verdade. E aí que a gente começa a ver o resultado, tá? A gente vai passando por fases, tá? Nesse momento, a ansiedade, o nível de ansiedade, você já consegue ter um controle muito maior da ansiedade que você sentia antes, do descontrole de pensamento que você estava, da mente turbinada e tudo. Eu sempre falo, gente, a nossa mente, ela tem que ser o mais vazia possível, né? Tem sempre aquela fase, assim, aquela fala os pensadores. E eu acho que, assim, a pessoa que pensa muito, ela acaba pensando besteira. A gente tem que desligar a máquina de pensar e ligar a máquina de conhecer verdades. Eu sempre falo isso, porque as pessoas estão o tempo todo pensando, e quando na verdade elas precisam focar em reconhecer as verdades, encontrar os caminhos. É só isso, é só uma mente atenta, uma intuição que se deixa fluir, né? E a música atua muito nesse negócio da intuição, porque aos poucos também você vai descobrir que você tem o seu jeito de tocar, a sua voz, o seu estilo, tudo aquilo que você escutou na vida, tudo aquilo que você foi, do jeito que você é, vai transferir para o seu jeito de tocar. Do jeito mais simples que tiver, mas mesmo do jeito mais simples, tem o seu jeito de tocar, sabe? E você vai começar a ter orgulho de você. E aí, a ansiedade, esse tanto de pensamento, esse tanto de coisa, começa a ficar totalmente sem controle. Você ganha autoestima, você ganha
oportunidades. E aí eu falo, é agora que é a hora de você, se você quiser, mostrar para alguém. Olha o que eu já sei fazer. Lembrando que tem que ser alguém próximo e, assim, tem que tomar cuidado. Eu sempre tenho muito cuidado com esse negócio de apresentar, porque geralmente tem muita inveja. Aquela pessoa que ela tá num estado deplorável e ela vai ver a sua evolução, ela vai sentir a tendência natural ela ter inveja de você. Então tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo muita crítica de invejoso, sabe? E aí, sempre nos caminhos, eu sempre oriento, olha, gente, toma cuidado com isso, toma cuidado. A gente geralmente acha que, as pessoas acham que são repletas de amigos, e não são, né? Amigos que você vai ter, com certeza são poucos. Pessoas que vão se alegrar de verdade com a sua felicidade, né? Então eu sempre falo para ter cuidado, tá? Mas é isso, é assim que funciona a música te ajudando a controlar toda essa ansiedade, toda essa coisa louca. A música vai te abrir também um acesso para um mundo que você não conhecia. Que muita gente fala que está no alto, e também está no alto, mas também está dentro da gente. A gente passa a ter um olhar diferente para dentro de nós mesmos. E a música nos induz a esse caminho, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para outras pessoas que você sabe que estão precisando de escutar isso aqui e que você sabe que estão precisando também de fazer música. Vamos fazer essa jornada juntos? Conta comigo, beleza? Valeu!